Com certeza você é uma das pessoas que tem pedido aí pelo Instagram, Facebook, ou comentando aqui no YouTube, quero aprender carinhas, quero aprender carinhas. Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer carinha de Yorkshire, de Shih Tzu, carinha de macho e carinha de fêmea também. Então não perca essa aula que vai ser incrível. E eu quero começar essa aula de hoje com uma pergunta bem simples. Eu quero saber se você se considera um amador ou um profissional de banho e tosa. Eu começo com essa pergunta para que você pense um pouco sobre sua atual posição. Mesmo que você se considere um amador, fica calmo. Saiba que você já deu um grande passo porque você está em busca de aperfeiçoamento e de conhecimento. Às vezes parece óbvio a diferença entre quem é amador de quem é profissional. Você pode até achar que o preço é fator que determina um do outro, mas não é. Eu sei que um groomer profissional cobra muito mais pelo mesmo serviço de um tosador amador, mas a principal diferença entre eles é a disciplina e a busca constante por aprender novas técnicas. A gente precisa sempre ficar atento ao que o mercado tem de novo, bem como organizar nossa carreira pensando em cada detalhe, como a parte administrativa, financeira, comunicação com o público, conhecer as leis e normas do mercado. Tudo isso faz a diferença para conquistar a confiança dos tutores, dos seus clientes e também dos outros profissionais do mercado. Geralmente, quem é amador, quem não quer saber de crescimento profissional, trabalha pensando apenas em fama e dinheiro. Já quem é realmente profissional na área, executa tão bem o seu trabalho que o sucesso e o dinheiro são apenas consequências. Como eu atendo centenas de profissionais que querem atuar nessa área, é muito comum eu ver que elas começam super empolgadas, super confiantes, determinadas a fazer um bom trabalho, só que no meio do caminho acontece aquilo que aconteceu comigo e também deve ter acontecido com você que já trabalha na área. Elas desanimam porque não conseguem organizar suas carreiras e perdem a vontade de continuar. E para que isso não aconteça com você, é muito importante você se juntar às pessoas que podem agregar muito em sua vida. Isso inclui ler bons livros, trocar experiências, conversar bastante, ter amizade com profissionais que já são melhor que você, têm mais experiências que você, entre outras atitudes que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu confesso para você que no começo eu também me senti um pouco perdido, eram tantas coisas que eu precisava pensar que eu não sabia muito bem como dar conta de tudo sozinho. Com o passar do tempo eu percebi que para eu ser um groomer premiado de sucesso eu precisava sair da minha zona de conforto, parar de me lamentar e começar a agir. Então, se você é uma pessoa que ainda está nessa, de ficar se lamentando e não tem atitude de melhorar, você precisa agir. Quando a gente deixa de se sentir vítima do mercado competitivo, da falta de oportunidade, a gente passa a enxergar que o protagonismo das nossas histórias depende apenas da gente. E eu falei tudo isso porque às vezes ouvir o óbvio é essencial para mudar de rota. Eu queria muito ter tido alguém para falar abertamente comigo como eu estou falando aqui com você agora. É por isso que eu compartilho tanto material rico gratuitamente. Eu quero que todos que assistem o que eu produzo possam de fato ter uma carreira de sucesso. E hoje eu decidi compartilhar informações que muitos groomers escondem, porque são técnicas secretas e que fazem toda a diferença na finalização da carinha do cachorro, ou seja, aquelas carinhas dos pets que você entrega na sua loja. Então eu te convido para acompanhar essa aula até o fim para não perder nenhuma dica. Eu garanto que você vai se sentir muito mais seguro e com uma mentalidade que vai te levar a ter destaque no mundo pet. Mesmo que você já seja um profissional da área, quero que assista tudo que eu vou falar por aqui. Eu tenho certeza que muitas dessas técnicas que eu vou ensinar hoje não foram explicadas em nenhum lugar da internet. Até mesmo escolas especializadas no assunto deixam de contar o pulo do gato ou do cachorro nesse caso. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem feito carinhas ou caretas? Vai pensando aí enquanto eu vou pegar o pet aqui da nossa aula prática de hoje. Bom, se você tem feito mais caretas do que carinhas, agora eu vou te ensinar como fazer carinhas bonitas no seu pet shop, carinhas fofas, carinhas que chamem a atenção dos clientes. Esse aqui é o Theo, um York. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber analisar aqui é a inserção de orelha do cachorro. Então, como que eu faço para avaliar isso no York? Eu tenho que chamar a atenção dele para eu ver como ele reage num momento de atenção. Então, eu vou chamando ele aqui, como ele está com um pouquinho de medo, ele projeta a orelha para trás, está assustado.
Mas daqui a pouquinho ele já melhora isso. Ó, naturalmente a orelha dele é isso aqui, ó. Ela é assim, tá? Então, como a orelha dele é assim, projetada para cima, eu vou fazer todo o corte, lembrando que ela é dessa forma. Então, no final, eu quero a cabeça dele bem redondinha, tá? Não vou fazer a utilização de adaptadores nessa cabeça, ele tá com o corpo um pouquinho mais peludo. Se eu usar adaptador aqui, independente da altura que eu usar, eu vou deixar a cabeça dele muito pequena. Se eu deixar a cabeça pequena, vai dar a impressão que o cachorro tem um corpo e cabeça num corpo diferente dele, né? Então fica um corpo muito grande e cabeça muito pequena, tá? Isso não é legal, então sempre saiba avaliar isso. Aqui para eu trabalhar, vou trabalhar com um pente fino, tá? Esse pente aqui é da Iento, e vou trabalhar principalmente com tesouras semidentadas. Então eu tenho essa aqui que é uma tesoura da Oster, tenho essa aqui que é da Grunschel, mas é importante trabalhar com semidentada nesse tipo de pelagem, porque tesoura dente de tubarão e tesoura reta, elas tendem a marcar muito a pelagem. Então sempre tesoura semidentada, tá? Não é proibido usar uma tesoura curva, uma tesoura reta, só que eu prefiro evitar um pouco, porque ela vai deixar muito marcado. Por exemplo, se eu cortar o pelo aqui direto com a reta ou com a curva, ele vai ficar um corte muito chapado. Quando eu soltar o pelo, vai dar para ver degrau por degrau que ficar, uma variação por variação. Então eu prefiro sempre trabalhar com tesoura semidentada quando a gente tem cães com pelagem bem lisa assim, ó, pouca quantidade de subpelo e pouco pelo por folículo. Para fazer carinho, eu gosto de deixar o cachorro mais sentado. Para cães que ficam se jogando para cima da gente, é legal você criar uma distância um pouquinho pequena da mesa. Por quê? Se o cachorro vê que você está muito perto, naturalmente ele quer vir até você. Ele começa a pedir colo, começa a ficar em pé. E isso atrapalha muito. A gente precisa que ele fique seguro na mesa. Aí, para começar, já vi aqui a orelhinha dele, posicionamento que fica. Eu sei que o pai dele quer que a gente apare um pouquinho mais a orelha, para ficar com uma carinha mais de machinho. Ele está meio indefinido assim. Então, vamos fazer isso atendendo o pedido do dono. Para fazer isso, ó, como o Theo é um cachorro com a orelha que não é perfeitamente projetada para cima, como os Yorkshires, por exemplo, à disposição, eu vou aparar a ponta dela sem fazer aquela raspagem que a gente está acostumado a fazer em York, tá? Aquela raspagem de 1/3, 1/4 da orelha. Então, para esse tipo de orelha que não é perfeitamente ereta, eu prefiro trabalhar assim com tesoura semidentada, puxando todo o pelo para a ponta da orelha e aparando tudo que passa aqui da cartilagem. Protejo a cartilagem com o dedo e vou fazer esse corte aqui, ó, bem reto. Tá? Eu não vou cortar esse pelo aqui deixando a tesoura aqui na diagonal, por exemplo, fazendo isso aqui. Se eu fizer isso, eu vou deixar a orelha dele com aspecto muito fino e parecendo que é uma orelha muito magra. Então corto reto e só vou fazer o corte diagonal aqui na parte de trás, ó, que essa parte de trás é o que vai me dar esse contorno aqui da cabeça. Certo? Então aqui já tenho orelha pronta. Agora penteio o restante do pelo para o lado, continuo apoiando a orelha ali atrás, ó, com o meu dedo indicador. E é importante aqui eu chamar a atenção do cachorro para mim. Faz uns barulhos bizarros assim. Que é o cachorro vai olhando para você, vai prestando atenção. E eles ficam até alegres porque eles acham que é uma brincadeira. Tá? Tem cachorro que reage assim, às vezes por você miando, ou tem cachorro que você põe um brinquedinho na boca, tem cachorro que você coloca um pedacinho de petisco. E aí ele vai ficando com mais atenção em você. Então é importante criar esse vínculo, tá? Cachorro com muito medo, faz um pouco de carinho, para de vez em quando a tosa, faz uma brincadeira. Isso é importante. Ó, aqui, puxo para frente, pelo da sobrancelha, tomando muito cuidado para não puxar o pelo aqui da lateral do rosto, ó. Esse entre olho e orelha. Por quê? Se eu puxar esse pelo e aparar aqui, quando esse pelo voltar para a posição natural dele, vai ter um degrau enorme aqui atrás. Isso já deve ter acontecido com você. Se você já pegou umas carinhas para fazer aí arriscando, você já deve ter cometido esse erro, né? Então, não cometa esse erro. A melhor forma é deixa esse pelo aqui para baixo e puxa para frente só esse pelo da lateral do olho.
dessa forma. Cantinho do olho do York, agora esse cantinho interno. Eu puxo para cima todo o pelo aqui do canto da trufa, lá para a direção do olho. Puxei para a direção do olho, apoio a tesoura, diagonal aqui e faço esse corte diagonal. Se você tiver um York com focinho muito comprido e quiser dar uma encurtada nesse focinho, é legal você tirar um pouco desse pelo aqui, ó. Por quê? Com esse pelo dá a impressão que o focinho começa aqui e acaba aqui atrás. Quando eu cortar esse pelo aqui, a impressão que vai dar é que o focinho acaba aqui. Então eu dou uma ilusão de que o focinho do cachorro é mais compacto. Tá? Vou fazer isso aqui nele. Puxo para cima esse pelo e venho aparando com a semidentada. Eu gosto bastante de semidentada para rosto, até para essas regiões, porque elas vão levantando o pelo. Então facilita bastante o nosso trabalho. Ao mesmo tempo que ela está cortando, ela está tipo dando uma penteada no pelo, dá uma levantada. Então acho isso bem legal também. E aí eu já tenho essa ilusão de que o focinho é um pouquinho mais curto. Tá? Aqui embaixo, sempre você vai aparar de acordo com o gosto do dono. Só existe uma coisa importante aqui, que é você segurar a boca do cachorro um pouquinho fechada para fazer esse corte aqui de baixo. Ó. Então, por isso é importante trabalhar com ambiente climatizado e não ficar usando o secador no quente na hora da secagem. Se você superaquecer o cachorro, ele vai estar com muito calor na hora da tosa e ele vai ficar querendo termorregular e vai ficar com a língua para fora o tempo todo. Só esse detalhezinho que eu fiz de orelha, aqui embaixo, cantinho do olho, a diferença que a gente já tem aí de um lado e do outro. Tá? Já tirou esse aspecto aqui de fêmea, que ele tava com a orelha mais comprida. Essa carinha meio bagunçada, já tá tudo mais organizadinha. E vou replicar a mesma coisa pro outro lado. Tudo para a ponta da orelha. Seguro a borda da orelha aqui no meu dedo para não ter risco de cortar cartilagem e vou aparar tudo que passa. E se você não está acostumado a usar semidentada porque acha que perde tempo, você está super enganado. Tá? A tesoura semidentada ela marca muito menos e ela vai tirando pelo de forma suave, tirando marcas, deixando bem natural. Então, por isso que eu gosto bastante de trabalhar com ela. Ó, pentei para o lado, agora cantinho do olho. Eu sempre tenho como referência aqui, olhando a carinha de lado. Então, olhando a carinha desse cachorro de lado, tá dando para ver o canto do olho? Não. Olha o outro lado que já está feito. Já dá para ver canto do olho. Então, eu vou tirar aqui até eu conseguir ver canto do olho. Tesoura semidentada, eu costumo fazer esse movimento aqui de entra e sai, justamente para levantar o pelo que não foi cortado ainda. Só que se você não tem muita experiência com tesoura ainda, cuidado com essa movimentação, tá? Você tem que ter muita precisão na altura que você está entrando. Então, se você ainda não tem toda essa precisão, treina isso um pouquinho no canto de mesa, ou então pega aquele poodlezinho que você já tosou e treina ficar fazendo isso aqui nele inteiro, para você melhorar a sua técnica e conseguir fazer esse vai e vem aqui nessa pelagem lisa. A forma que eu estou segurando aqui, eu apoio o dedão atrás do pescoço e dedo indicador aqui na lateral. Tá? Eu nunca vou apoiar a traqueia, porque se apoiar a traqueia, o cachorro vai começar daquela engasgada, aquela tossida, e com certeza vai causar muito desconforto. É importante olhar a cabeça em tudo que é posição, olha pela lateral, olha de frente, olha por cima, olha por trás, para você conseguir ver todos os ângulos. Último detalhe agora, a franja. Para finalizar a franja, eu vou olhar lá por cima. Então abaixo um pouquinho a cabeça do cachorro e faço franjinha. Tá? Prefiro também fazer com semidentada, por ser um York de pelagem bem lisa. E se o cliente quiser que tire um pouco mais de pelo aqui de trás, você pode também trazer esse pelo aqui para frente, ó, e dar uma parada. Concluímos. Aí, para fechar com chave de ouro, gente, não esquece do acessório. Para o cliente é sempre importante uma boa carinha, um bom acessório, um bom banho, um bom perfume. Ele se apega muito a esses detalhes. Tá? Então, tá aqui, carinha de York, ó, já com uma carinha bem de machinho, uma carinha de um cachorro já mais arteiro, mais bagunceirinho, bem moleque mesmo. Acho bem legal a carinha de York dessa forma. Agora eu vou pegar nosso próximo cãozinho, que é um outro Yorkshire com outro estilo de cabeça. E esse aqui é o Toby.
O Toba ele foi tosado na máquina aqui no corpinho, tá com uma altura de lâmina 7, patinha ficando um pouquinho mais cheia, a tosa dele do corpo ainda não tá concluída e a carinha dele a gente quer deixar como se fosse uma carinha meio de Schnauzer, tá? Então é uma tosa também que eu acho bem criativa para se fazer em Yorkshire. As orelhas a gente pode fazer com lâmina 10 ou lâmina 9, que é o que eu vou fazer aqui nele. Essa máquina aqui é a Bravura, que agiliza bastante o nosso trabalho. Para fazer orelha, sempre a lâmina no sentido da dobrinha da orelha, tá? Sempre no sentido do canto aqui, ó, dessa borda. Nunca invente de fazer isso aqui. Ah, vou dar acabamento, aí passa a lâmina nesse sentido. Não faça isso. Então vou raspar aqui as duas orelhinhas. Fiz a parte de fora com a 10, a parte de dentro eu posso fazer com a 15 ou com a 30. E aí essa altura que eu vou passar aqui dentro que vai me dar um acabamento bem melhor aqui nas bordinhas da orelha. A diferença que dá, aqui eu passei só a 10 e aqui eu passei já a 30 na borda. Tá? Então faça dessa forma que você não vai nem precisar depois usar a tesoura para ficar fazendo esse acabamento de borda de orelha. Cuidado com essa dobrinha aqui. Essa dobrinha aqui para causar acidente é muito fácil. Todo cachorro tem essa dobrinha. Aqui em cima e lateral vou trabalhar com uma altura de aproximadamente uma lâmina 7. Tá? Esse adaptador aqui ele tem 6 milímetros. Vai ser a altura de lâmina 5. Vou passar essa lâmina do canto do olho para baixo. Pensando na marcação do Schnauzer, eu faria esse cantinho aqui não com lâmina 5, eu faria isso aqui com uma lâmina 10. Mas como é um York, também não quero deixar ele com a carinha muito magra, muito fininha, eu vou usar a 5. Tá? Então todo esse pelo aqui, ó, do canto do olho para trás até a orelha, a gente vai tirar. E aqui embaixo eu vou parar exatamente nesse bigodinho que tem aqui, ó, esse último bigodão que o cachorro tem aqui, bem grosso, tá? Essas fibrisas que o cachorro tem, esse bigode bem grosso. Aqui eu posso passar para cima, só para concluir a marcação, e já deixar aqui bem definido até onde vai ser baixo e onde vai começar o bigode. A partir do osso aqui, ó, do globo ocular para frente, eu vou deixar a sobrancelha, do globo ocular para trás eu vou tirar. Tá? A ideia aqui é ficar bem parecido com o Schnauzer mesmo que ele não esteja ainda com tanto pelo assim, por exemplo, na barba, para ficar bem idêntico com o Schnauzer. Tá? Esse estilo você pode usar em Schnauzer, pode usar em cães sem raça definida que vierem na sua loja, tiverem sobrancelha, bigode, tá? Fica bem legal. Ó, agora que fiz trabalho de máquina, vai sobrar só eu fazer o trabalho de tesoura, que eu vou trabalhar cantinho de olho e cantinho de sobrancelha. Vou fazer aqui mais com tesoura semidentada também, para ficar mais natural. Primeiro passo aqui, levanto o canto do olho e vou aparar aqui na diagonal. O cuidado que eu tenho que ter aqui é não tirar pelo da barba, por exemplo, levantar tudo isso aqui, ó, e cortar, porque você vai acabar com a barba do cachorro. E também não cortar pelo da sobrancelha, porque eu quero que ele fique parecido com Schnauzer. Então fiz esse cantinho de olho, já vou fazer aqui na sequência o outro cantinho de olho. Ó, aqui já deixei bem limpinho, canto de olho. E aí tem um detalhe, quando a gente pensa em fazer uma tosa parecida com o Schnauzer, a gente tem que separar uma sobrancelha da outra. Então aqui eu venho mais ou menos na altura aqui da trufa e tiro todo esse miolinho, de preferência com a semi, para não ficar marcado. Tá? Se tirar isso aqui com tesoura reta, vai ficar muito marcado, não vai ficar legal. Ó, separei, agora penteio para frente e eu vou cortar do meio da sobrancelha para fora esse cantinho do olho. Do meio para dentro não vou cortar porque eu vou deixar crescer para ficar mais parecidinho com o Schnauzer. Tá? Então tiro só esse cantinho aqui mesmo. Agora o outro lado. Gente, trabalhe em contenção quando precisar, tá? Segura firme. Isso aqui é prevenção de acidente. Então, tô com dó de segurar o cachorro. Aí deixa o cachorro muito solto. Quando vai ver, você furou o olho do cachorro, cortou pele, beliscou língua, que é um mal muito maior, né? Então, ó, se precisar segurar, segura aqui na frente, ou segura essa barbelinha aqui no meio,
tá? Ou junta um pouquinho mais de bigode aqui e segura dessa forma, tá? Última coisa, projetar essa barba mais para frente. Como que eu faço isso? Penteio ela para frente, aqui do canto do olho para trás, eu vou dar umas desbastadas com semidentado. A ideia não é que fique parecendo uma barba muito pesada, né? Por exemplo, uma barba de grifão, toda quadrada assim, só que muito pesada. Eu quero que ela fique mais projetada para frente. Então faço esse corte na diagonal e ela dá essa impressão de que ela tá vindo para frente, não ficando uma coisa reta. E mesma coisa do outro lado. Aqui então, concluí nossa carinha de Schnauzer em Yorkshire. Ele tem uma bandaninha camuflada, tá aqui o depois. Então essa frente aqui com as laterais bem limpas, cantinho de olho, meio de sobrancelha e essa barbinha bem Schnauzer mesmo. E agora, nosso próximo cãozinho vai ser o Brendel. Vou mostrar pra vocês como que eu faço aquela carinha do meu cachorrinho de deixar a orelhinha curtinha, bigodão, tá? Uma carinha diferente de Schnauzer, que eu não deixo sobrancelha. Vocês vão gostar bastante. Aguenta aí. E tá aqui agora o Brendel. Vamos lá. Carinha do Brendel. Essa carinha, tem gente que fala que é meio samurai, meio sifu, parece um chinesinho, né? Como que eu faço essa carinha? Primeira coisa, eu sempre deixo aqui bem limpo. Então, eu gosto de fazer isso com tesoura, tá? Mas se você preferir, pode fazer com máquina. Deixo aqui cantinho de olho bem limpo. Não mexo na barba, separo barba. E vou cortar ela aqui para trás. Ó, isso aqui, do canto do olho para trás eu tiro, canto do olho para trás eu tiro. E no caso dele, não vou deixar aquela sobrancelha de Schnauzer que a gente fez no Toby. Então, orelhinha dele, lâmina 9, exatamente a mesma coisa. Pode ser lâmina 10, tá? Se você falar, não tenho lâmina 9, posso fazer com outra lâmina? Pode sim, faz com lâmina 10, que vai ser uma altura bem aproximada. Eu vou até a bordinha da orelha, deixando bem clean. Já vou fazer a mesma coisa do outro lado e passar uma um pouquinho mais baixa por dentro, passar uma 30. Então aqui em relação à orelha vai ser igualzinho o que a gente fez no Toby. Aí eu vou dando todo esse acabamento aqui na borda de orelha. Para fazer em cima da cabeça dele, eu costumo deixar um pouco mais alto, então aqui eu passo uma altura de lâmina 4, tá? Que seria esse adaptador aqui azul, de 10 milímetros. A lâmina 4 deixa 8, esse adaptador deixa 10, então uma altura bem aproximada. Ao invés de eu trocar de máquina, pegar uma máquina, colocar a lâmina 4, eu já coloco só o adaptador, que fica muito mais prático. E sempre passando no sentido do pelo, tá? Sempre andando aqui no sentido do pelo. Tem gente que pergunta, né? Ah, Renato, mas eu quero fazer essa carinha inteira na tesoura. Dá? Dá. Só que você vai ter muito mais trabalho e eu particularmente acho desnecessário, né? Se dá pra gente chegar num resultado igual, trabalhando com adaptador de uma maneira muito mais prática, mais rápida, por que eu vou ficar fazendo uma cabeça inteira na tesoura? Eu acho que não faz sentido. Aqui agora, penteio, barba para frente, separo tudo que eu quero tosar, do que eu não quero e vou passar o adaptador para baixo aqui, ó. Levanto a cabeça. Aqui eu tiro em torno de um dedinho para frente aqui, ó, da traqueia dele, tá? Então, o pescoço está aqui, eu coloco uns 2 dedinhos para cima para criar uma divisão entre barba e pescoço. Fica mais natural. Mesma coisa aqui na lateral. Ó, aqui já deixei baixinho. Como a gente abaixou aqui essa parte de trás, cabeça, qual a ilusão que dá? De que a barba dele está muito maior, né? Parece que a gente fez um preenchimento, um aplique de barba aqui. Mas na verdade só tirou a parte de trás, que já dá um destaque melhor. Levanto a orelha. Vou trabalhar aqui com semidentado, para tirar esses excessos. E vou também dar uma suavizada nesse pelo entre cabeça e orelha, tá? Então aqui você pode puxar a orelha para baixo, ó, segurar ela para baixo aqui, dar uma levantada nesse pelo e
faz degradê aqui, ó, nessa parte de cima da orelha. Tá? Entrando lá na raiz e puxando a tesoura. Tá? Que aí você vai fazer um degradê sem deixar marca. O segredo para um lado ficar igual ao outro é você treinar muito o olho. Então você tem que treinar essa habilidade de você ter uma visão fotográfica dos dois lados e também um olhar crítico para você enxergar qualquer ponto assimétrico, né, que é um lado diferente do outro, você enxergar a diferença entre os lados, entre todos os detalhes, tá? Agora, tudo para frente, cantinho de olho. Diferente da carinha do Toby, eu vou deixar tudo isso aqui limpinho, então penteio para frente, vou apoiar a tesoura aqui, ó, na trufa, vou segurar ela invertida e tiro todo esse pelo aqui. Aqui, ó, detalhe importante, pelo do bigode, tudo que tá da trufa para baixo, eu deixo para baixo. Para cima, eu levanto. Aí aqui vou aparar. Fazendo esse formato, deixando bem limpo de um lado do canto do olho para o outro. E mesma coisa do outro lado. Só bastante cuidado para fazer isso em Shih Tzu, porque o Shih Tzu, a grande maioria tem uma dobra aqui, uma gordura. E aí às vezes você acha que isso aqui é pelo, vai ver, é pele. Tá? Então tem grande risco de acidente aqui, fica bem esperto. E última coisa, segura a boquinha fechada e cortar todo esse cantinho aqui da boca. Tá? Eu gosto bastante disso, acho que fica um aspecto muito mais limpo o cachorro. Aí, concluímos aqui a carinha dele. Tá aí a carinha, sei lá, vamos chamar essa carinha aí no Brasil todo de carinha de Brendel. Eu nunca vi Shih Tzu com essa carinha aqui, acho que ele é o único, todo mundo que vê ele fica doido. Tá, então, essa carinha aqui, a carinha estilo Brendel, carinha de machinho, deixando em cima baixinho, lateral baixinho e bigode bem grandão. Espero que vocês tenham gostado. Agora uma carinha de fêmea de Shih Tzu. E, pessoal, essa aqui é a Chandelle, uma Shih Tzu. Como é uma cabeça Chanel, a primeira preocupação que eu vou ter com o cliente é saber se aqui o canto do olho a gente vai cortar ou não, saber se ele vai querer deixar essa parte de cima presa ou não, e também saber o comprimento que ele quer que deixe aqui embaixo. Tá? Então é um monte de detalhe. Aqui tá com diferença de altura entre a orelha e a parte de baixo. Aqui de frente não tá reto, tá tudo desigual. O canto do olho aqui tá bem desigual também, a franja tá bem definida, ó, parece um monte de buraco. E vamos deixá-la mais bonitinha. Vamos lá, primeira coisa aqui, vou tirar canto do olho. Isso aqui sempre pergunta se o cliente quer, não vai chegar cortando o pelo de canto de olho sem perguntar a opinião do cliente. Tá? Às vezes o cachorro tem algum problema de pele, algum problema no olho, ou então por recomendação veterinária o cliente não quer que corte. Então não corte por conta própria isso, porque depende da opinião do dono. Nunca assopra pelo no sentido do olho. Então, tirei aqui o pelo e agora o que eu faço? Vou passar o pente? Vai passar o pente. Assoprar nunca. Tá? Se você assoprar esse pelo, ele vai no olho do cachorro, pode causar alguns problemas. Então sempre tira com o pente. Agora eu vou para a franja. Então aqui quando eu separei esse pelo aqui para prender, eu deixei em torno de um dedinho aqui da parte de cima do topete solto para eu conseguir fazer a franja. Tá? Aqui vou usar a tesoura curva virada para fora, nessa posição, ó, aparo o canto do olho, penteio para baixo e aparo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, depois é só eu fazer a junção dos dois lados, tá? Então vão ficar os dois lados aparados, o meio comprido, só depois juntar os dois. Aí penteio aqui tudo para frente e vou fazer esse alinhamento aqui, ó, com a curva agora nesse sentido, tá? Usando ela, fazendo esse alinhamento. Aqui eu vou cortar esse cantinho da boca dela, que nem eu fiz com o Brendo, ó. Deixar aqui bem limpinho.
Aqui eu costumo evitar que o cachorro dê a primeira lambida, porque depois que ele dá a primeira lambida, ele vai estranhar a textura aqui da pele, né? Porque tinha um monte de pelo, agora não tem mais nada. Então, a partir do momento que ele der a primeira lambida aqui na boca e perceber que não tem pelo, ele vai começar a ficar com um tique nervoso de ficar lambendo toda hora. Vai ficar muito mais difícil de você fazer. Aqui o máximo que eu vou avançar é o cantinho da trufa, tá? Então quem tem dúvida é até onde que eu aparo. Só até cantinho da trufa. Não corta mais do que isso não, que vai ficar bem estranho. Agora, corte Chanel, penteio tudo para baixo. Eu vou apoiar a orelha do cachorro aqui atrás, ó. Eu posso deixar o cachorro na guia, na girafa, que a girafa vai fazer isso. Eu sempre vou aparar esse pelo, levando em consideração a orelha em atenção, tá? A orelha levantada. Nunca orelha relaxada. Tá? Sempre dessa forma aqui, ó. Levanta, penteia para baixo. E vou fazer esse trabalho aqui com semidentado, deixando reto. O parâmetro que eu costumo usar aqui é a altura do dorso. Então posiciono o pescoço do cachorro e aparo aqui na altura do dorso. Tesoura semidentada, a ideia é que o acabamento fique bem natural, então vou fazendo essa movimentação aqui de vai e vem. Ó, entro no pelo e saio. Dessa forma, ela vai desbastando. Tá, aqui já consegui igualar a orelha com a parte de baixo e agora fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, depois que eu fiz todo esse trabalho nas laterais, eu vou fazer esse miolo. Então eu vou ligar uma orelha na outra, fazendo uma linha reta. Bem reta, ó, de um canto para o outro. Acho que dá para vocês perceberem, né, a diferença de fazer um corte Chanel com semidentado do que fazer com uma tesoura reta. A tesoura reta deixaria um corte muito chapado, a semidentada deixa um corte bem natural. Aí detalhe legal, quando você vê que tem um cachorro com muito bigode assim, ó, principalmente fêmea, é legal você vir com a tesoura parando um pouquinho desses pelos para não ficar parecendo que você não mexeu na cara, tá? Ou então, aí uma dica importante também, quem faz muita tosa asiática costuma fazer isso. Na hora do banho, quando o pelo do cachorro está molhado, esses bigodes mais grossos aqui, eles se destacam mais. Então você consegue no banho cortar esse pelo, esses bigodes, sem ficar cortando o pelo junto. Feito isso, ela já está com um lacinho. Vou colocar agora, ela já está com elástico, aliás, agora eu vou colocar aqui um lacinho só para fechar essa carinha. Bom, pessoal, essa aqui foi a demonstração com a Chandelle, uma Shih Tzu, como te falei, com cabecinha Chanel. Então, na nossa aula de hoje, você aprendeu sobre cabeça de York, como adaptar uma tosa de Schnauzer para Yorkshire ou cães sem raça definida, cabecinha de macho para Shih Tzu, que também serve para Lhasa e Maltês, e a cabecinha Chanel da Lovely. Bom, espero que minhas dicas da aula de hoje tenham te ajudado de alguma forma. Eu faço esse tipo de conteúdo para poder ajudar você, porque eu lembro como eu precisava de ajuda no começo da minha profissão. Se depois de tudo que eu falei você ainda tem alguma dúvida, é só você me enviar uma mensagem, eu ou alguém da minha equipe vamos esclarecer tudo, tá bom? Quero agradecer por você ter assistido até aqui, espero te ver na comunidade Groomer Pro para a gente conversar, trocar muita experiência, você poder compartilhar o seu conhecimento, enviar suas fotos para serem avaliadas por mim, enfim, eu quero te ter cada vez mais por perto para poder te ajudar a evoluir profissionalmente.